Bom dia a toda a população de São Felipe. Eu vejo com bons olhos essa tentativa de a gente fazer essa parceria, porque como é um assunto que tem vários envolvidos, tem vários entes, a gente não consegue resolver um problema dessa magnitude apenas com uma força só. Mas se a gente une a Embasa, a sociedade civil organizada por meio dos sindicatos, da imprensa, da igreja, a gente tem grande possibilidade de resolver, ainda que não seja naquela velocidade que a gente esperava, até porque tem algumas questões burocráticas que têm que ser equacionadas, mas a gente já vislumbrou aqui algumas ações a médio, curto e longo prazo, de modo que eu saio dessa reunião muito esperançoso que possa ser o pontapé inicial, aquela coisinha que estava faltando para a gente resolver, em definitivo, o problema da barragem lá de Rio Copioba, em São Felipe. As pessoas, principalmente a população de São Felipe, tem ligado muito para a rádio, fazendo reivindicações, cobranças e tal, deixa transparecer uma visão de que a Embasa não tem muito conhecimento sobre a realidade lá da barragem de São Felipe. O que é que você pode dizer para a população de São Felipe nesse momento que nos acompanha em relação ao que a Embasa já tem de conhecimento em relação à barragem? Veja só, a gente acompanha os nossos mananciais. São Felipe não é diferente, inclusive para a gente São Felipe é classificado como um sistema crítico do ponto de vista da produção, porque tem um manancial que quando baixa a vazão, principalmente nas épocas de estiagem, aumenta a concentração de ferro, aumenta a concentração de manganês. Então a gente teve que fazer algumas adequações no tratamento, aplicando uma pré-cloração, uma pré-oxidação lá na barragem ainda, lá na ETA também, incorporando outros componentes, outros produtos químicos para poder dar conta de tratar a água de São Felipe, que apresenta uma característica diferente e a gente já trata de forma quase que industrial, já passou a barreira do tratamento convencional para um tratamento industrial para garantir água em quantidade e qualidade suficiente para abastecer toda a população de São Felipe. Então a Embasa vem acompanhando por meio das análises periódicas que é feita no manancial lá do Rio Copioba, assim também como a água tratada que sai da ETA, para que a gente compare os parâmetros e veja que está de acordo com o que a portaria estabelece. Então a população às vezes fica ansiosa, às vezes fica inquieta, mas a Embasa tem sim se preocupado com a qualidade do manancial lá. Tanto é que a gente já desenvolveu vários projetos, já fez algumas intervenções lá na barragem, alguns estudos no sentido de resolver de forma definitiva. A gente não conseguiu ainda, mas a gente já conseguiu, ao menos, atenuar a situação da barragem. E com toda essa discussão que a gente fez aqui, com todos esses envolvidos e com que a gente sai daqui de concreto, eu saio com a sensação de que a gente vai dar uma guinada agora na condução da situação lá do Rio Copioba. Algumas pessoas citam, a questão que o melhor caminho tal seria buscar água de Pedra do Cavalo. Pelo que você tem acompanhado, que você já tem de conhecimento lá, nós somos realmente autossuficientes a partir do momento que buscar realizar essa questão do tratamento. O São Felipe hoje podemos dizer que tem água suficiente para poder se resolver o problema a partir se realmente fizer esse trabalho? Veja só, São Felipe tem um manancial, que é o Rio Copioba. A Embasa, há aproximadamente 3 anos, fez um estudo para trazer água da Pedra do Cavalo, do sistema de zona fumageira, já levar água tratada para São Felipe, para a gente desativar a ETA existente, consequentemente a barragem. Então, o problema de São Felipe, vocês conhecem, a população de São Felipe conhece melhor do que eu, não é quantidade de água. A gente não tem problema de quantidade de água em São Felipe. O rio baixa, mas nunca secou. Pelo menos eu não tenho esse histórico, esse conhecimento do rio já ter parado e a gente ter ficado sem água. O problema lá é outro, é problema de qualidade de água, que aí a gente tem que tomar outras medidas para contornar a qualidade de água. Medidas no sentido de tratamento, mas medidas no sentido de prevenção, de limpeza do manancial, de reflorestamento, de educação da população que mora no entorno, de requalificar a mata ciliar no entorno do manancial até a nascente, também coleta e tratamento de esgoto.
Então veja que é uma série de fatores, uma série de requisitos, né? Alguns que esbarram, se desdobram em outros fatores, mas que se a gente consegue ir tocando essas coisas, uma ação após a outra, conscientizando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, a gente consegue resolver o problema de qualidade. Porque, repito, a água a gente tem, a gente só tem que cuidar da nossa água. E aí compete a Embasa assim, mas compete também ao povo de São Felipe, que são os principais beneficiados por um manancial que vocês têm. Vocês têm um manancial na cidade de vocês com quantidade suficiente para atender vocês. O que a gente precisa é unir esforços para dar conta da qualidade. Mas do ponto de vista de quantidade, a gente conseguiria abastecer como a gente vem conseguindo abastecer. Agradecer aqui a Jerônimo pela sua participação, deixar sempre nosso microfone à disposição, tanto da rádio quanto do nosso espaço na internet. Pronto, a gente também agradece a presença de vocês, a vinda de vocês aqui até a sede da unidade, para a gente estar tratando nisso. A gente também, enquanto gerente operacional da Embasa, me coloco à disposição, com minha equipe aqui na operação, assim como toda a Embasa também se coloca à disposição, como a gente vem se colocando à disposição para eventuais esclarecimentos, eventuais discussões, debates, enfim, o que a gente puder fazer para que São Felipe tenha um abastecimento e a gente tenha a continuidade do Rio Copioba, para que as próximas gerações usufruam desse manancial que a gente tem lá.